Olá, eu sou a Isadora Linhares. Em 2020, o projeto ABES Liber iniciou sua atuação no Polo de Extensão da UNB na cidade estrutural. Dando prosseguimento à ação, neste mês temos a alegria de iniciar o ciclo de entrevistas Estrutural, Vivências e História. Essas conversas têm como objetivo proporcionar aos extensionistas do projeto e ao público que nos acompanha o conhecimento sobre a realidade, a história e as personalidades que lutam pela cidade. E para inaugurar o evento, temos a honra de receber a ativista, lutadora por igualdade, moradora e fundadora da Biblioteca Comunitária da Estrutural, Maria Abadia. A entrevista será realizada pelos queridos extensionistas abeanos, os senhores Marcos Vinícius, estudante de Direito, Stephanie Santos, estudante de Biblioteconomia, e Juliana de Souza, estudante de Direito. Olá, eu sou o Marcos Vinícius, cumprimento a Isadora, a nossa coordenadora, cumprimento as colegas Juliana e Stephanie e cumprimento também, claro, a nossa entrevistada de hoje, que é a senhora Abadia. Abadia, a nossa conversa começa querendo saber quem é a Abadia, onde nasceu, onde cresceu, qual é a origem da sua família, como foi sua trajetória na infância e na adolescência. Eu sou uma mulher sonhadora, sonho com um mundo melhor e procuro fazer a minha parte para que isso aconteça. De profissão eu sou costureira e passei muitos anos costurando. Nesse período eu meio que meus sonhos ficaram adormecidos e estava cuidando da sobrevivência, né? Era necessário. E a estrutural foi que me despertou para aquela pessoa que eu sempre quis ser desde criança. Eu sou uma mulher que gosta de livros e de leitura, gosto de leitura política, gosto de questões ambientais, de animais. Eu sou ativista dos direitos das mulheres. Eu sou sincera e franca, eu gosto de falar as coisas e, como diz uma amiga minha, às vezes até cometo sincericídio, mas eu prefiro as pessoas que falam a verdade, para você poder saber com quem você está falando. Eu acho o ambiente universitário, de universidade, um ambiente maravilhoso, cheio de sabedoria. É onde eu fico feliz quando eu posso entrar em embora eu nunca tenha feito um curso superior. Eu cuido das minhas amizades, gosto de ter bons amigos, tenho alguns. Falo muito e às vezes até preciso de me cuidar um pouco quando a gente está conversando ao vivo, eu acho que eu sou menos tímida, talvez hoje eu vou ficar um pouco tímida. E sonho em ver um mundo mais igualitário. Eu gostaria muito que as mulheres reconhecessem seu lugar na sociedade e atuasse enquanto sujeito de direito e sonho com esse mundo. Eu tive uma infância muito simples, minha família é pobre, eu nasci em 63 e era um ambiente e era um momento difícil no Brasil, da ditadura, e o interior de Minas Gerais, onde eu nasci, era Unai, município de Unai, na fazenda, era lugares muito distantes, onde não chegava as informações, mas com 7 anos eu via a truculência do Estado, via a polícia chegando, tomando o material de trabalho, foices, facões, e depois só quando eu fui estudar que eu fui entender qual o poderio que tinha uma foice, né? Minha infância também, minha infância então foi nesse lugar, e eu tinha muita vontade de estudar, e minhas brincadeiras, eu gostava de brincar com livros e com cadernos, não tinha, porque quem tinha livros e quem tinha caderno não queria que as crianças pegassem, porque era um instrumento muito raro que a gente tinha naquele local. As escolas, você andava de cavalo para os adultos chegar nas escolas para aprender alguma coisa. E comecei a trabalhar muito jovem para ajudar os pais. Eu sou a filha mais velha de uma família de 13 irmãos, então eu sou a primeira dos 13. E não é muito fácil ter vivido isso e ser uma sonhadora nesses lugares. Eu já sonhava muito nessa época em
queria ter uma vida diferente, ter uma vida diferente das mulheres que eu via lá, dos casamentos que eu via lá, e sonhava em morar num lugar mais, mais desenvolvido, e Brasília foi essa escolha depois de alguns anos, quando eu terminei meu ensino médio, porque eu tinha vontade de estudar e achava que aqui ia ser um lugar onde eu pudesse conseguir estudar e alcançar meus objetivos. Não alcancei todos eles, mas enfim, aqui estou eu e com muito prazer em conversar com vocês, sinto orgulho de mim quando eu vejo a universidade interessando pela minha história, pelo meu trabalho. Não que eu acho que isso é uma grande vantagem, não é mais do que minha obrigação, sabe? Mas eu acho legal quando as coisas que são diferentes, né, nas periferias ganham visibilidade, porque a vida inteira a gente viu aqui a, a, a violência tendo visibilidade. Aí quando tem outras iniciativas, e elas são muitas, e vocês que estão na extensão sabem disso, a gente valoriza, e eu valorizo muito isso. Eu agradeço pela oportunidade e espero que eu tenha conseguido responder vocês. Então, meu pai é Manuel Teixeira de Jesus, ele era lavrador, e minha mãe, a Ana da Badia Alves Teixeira, ela era dona de casa, ela é viva ainda, meu pai já morreu, e minha mãe, a mãe dela foi pega no laço aqui no Centro-Oeste, ela era índia, e naquela época, nos anos 20, 30 por aí, eles vinham aqui no interior do Centro-Oeste aqui, e laçava as índias e levava para casar com as pessoas, e a minha avó foi uma dessas pessoas. Eu tenho muito, eu sinto uma sensação muito ruim quando eu vejo as questões indígenas sendo maltratadas, sendo não cuidadas. Eu acho que eu sinto na pele isso. Olá, eu sou a Stephanie. Eu cumprimento todos os meus colegas também e digo que é um prazer ter a senhora aqui conosco esta tarde. E a segunda pergunta é: quando a literatura surgiu para você? Qual é o papel e o espaço da literatura na sua vida? Então, a literatura, ela chega na minha vida muito criança, porque eu sempre fui enlouquecida por livros e por leitura, embora eu não tivesse essa condição. Eu só gostava de brincar com caderno e papel. Eu também não sabia ler, né? Se queria brincar, e queria escrever, e queria aprender as coisas. Mas era quem tinha essas coisas, cadernos, livros, não queria que as crianças tocassem nisso, né? Tinha medo que sujasse e tudo mais. Eu só vim conhecer uma biblioteca quando eu estava no ensino médio. Era uma trabalhadora doméstica que quando você ia para a escola à noite, trabalhava o dia inteiro e não tinha tempo para sair, ia para a escola à noite, você só tinha acesso ao seu livro de literatura mesmo, de literatura não, de didático, e não tinha essas oportunidades. Mas quando eu fiquei mais adulta, assim, que eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tive a oportunidade, eu fiz parte de um círculo nacional que existia chamado Círculo de Leitura. E aí eu comprava os livros por correspondência desse círculo. E a gente lia e dava retorno, escrevia as cartas, era uma coisa bem legal. Eu tenho alguns livros que foram comprados nesse círculo até hoje, que eu guardo com muito carinho. E também, nessa casa que eu trabalhei de trabalhadora doméstica, por último, no trabalho doméstico, minha patroa era uma professora que me incentivava também nas leituras, a gente trocava livros, era bem bacana. Eu tenho muita estima por ela, porque a gente às vezes tem vergonha do trabalho doméstico, do trabalho que a gente fez. Eu gosto muito dessa experiência de ter convivido com essa pessoa inteligente, de leitura, e que gostava de me ensinar. Se eu falasse uma palavra errada, ela me corrigia, ela citava a Barça para mim, falava, olha, meu avô está na Barça, vamos ler a Barça. E eu já tinha feito
o primário, mas muito difícil, porque foi no interior, e a gente não sabe o que é isso. Então, eu fui tendo acesso aos livros de verdade, tocando em livro, e podendo ler, e podendo analisar a leitura. Foi só quando eu já tinha uns 16 anos, 15 anos. O que eu tinha de cultura mesmo era as modas de viola, as músicas, a poesia e até mesmo as questões culturais no interior onde eu morava era mais religiosa. Então eu fui criada num espaço muito restringido, cultural e também educacional, porque meu pai e minha mãe, eles não sabiam ler. Minha mãe, ela foi aprender a ler, ela já tinha, eu já era adulta, já morava em Brasília. Meu pai mal sabia assinar o nome, porque ele não teve paciência de ensinar. Foi quando nós conhecemos o método Paulo Freire, eu, minhas irmãs, eu e especificamente eu, porque quando eu estudei, eu fiz o magistério, eu fazia muito esforço para ensiná-los a ler, mas como eu morava longe, era pouco tempo que eu tinha, né? E também não tinha experiência, porque nem os livros do Paulo Freire mesmo, que hoje eu prezo tanto, eu tinha lido ainda. Os métodos dele eu não sabia. Eu sabia que tinha que naquela época, se você ensinava a ler com pouco tempo, você usava os códigos do seu próprio dia a dia, né? Não com muitos saberes, mas assim, usando precariamente o método que estava sendo lançado no Brasil de alfabetização. E quando eu vim para Brasília, quando eu vim para a Estrutural, foi que eu fui ter acesso de verdade ao método Paulo Freire, quando a gente começou a criar o movimento de educação e cultura, que eu fui ler e fui ver como a gente tem coisas para aprender, né, na vida, e é tão bom você estar sempre aprendendo, eu estou muito aberta a sempre aprender. E hoje, Paulo Freire é uma leitura que eu quero ter sempre no meu dia a dia. Sempre que eu tenho oportunidade, estou lendo um livro dele, estou relendo os livros, estou lendo coisas relacionadas à educação, à parte política, por causa da biblioteca e porque é muito interessante mesmo, né? Você fazer essas leituras e fazer essa revisão. Boa tarde a todos, eu sou a Juliana. Cumprimento a senhora Abadia, cumprimento os meus colegas do Habeas. E bem, agora vamos a mais uma pergunta. Bem, Abadia, como é ser mulher na periferia? Quais são as diferenças, quais são as particularidades e o que há de comum nessa vivência? Eu digo que esses dias eu não estou muito boa para responder pergunta, porque acho que a pandemia está deixando a gente muito triste, né? Mas, porque não é muito fácil ser mulher na periferia. Aliás, é muito difícil. É uma vida sofrida, ainda mais se você não tiver noção de como funciona a sociedade, né? Você liga tudo no automático, levanta e vai fazendo, chega, e você não sabe o que está acontecendo e só vai fazendo. E apanha, e bate, e falta água, e menino machuca, e o filho vai para as drogas, e o marido bebe, você... Eu não tenho essas coisas, eu não sou casada, mas eu consigo sentir na minha pele por ter estudado a vida das mulheres. Como é difícil a vida das mulheres e por até ver na minha casa, na minha mãe e nas minhas irmãs. Embora ainda consigo ver que a vida da minha mãe era mais fácil ainda, muitos anos atrás, que era aquela história, o filho obedecia e não fazia, e não tinha direito a nada, e você também não tinha o mundo das drogas, não tinha isso, né? Então era um pouco mais fácil, mas a gente acaba, por morar nesses lugares, convivendo com isso. Se você não ligar o automático, se você estiver atento, é uma vida muito, mas muito complicada. Não existe possibilidade de você separar, de você ter uma vida privada, uma vida particular. Você já levanta envolvida nas questões e a pandemia ainda evidenciou mais isso, porque você está vendo as coisas, mas você também tem que ficar dentro de casa um pouco. E é por isso que eu também estou um pouco retraída, sofrendo muito por causa disso,
às vezes, muito preocupada de entrar num mundo que eu não quero, assim, de sofrência mesmo, sabe? A gente não tem particular, é que eu esqueci um pouco a pergunta, sabe? Eu falo que vou deixar o telefone ligado para mim conseguir ler e não estou conseguindo. Ser mulher na periferia, o particular e o que há de comum. O que há de comum eu acho que é isso. Nós estamos no mesmo barco mesmo. Tá todo mundo desempregado, principalmente nesse momento. É ruim você ver o serviço público não sendo acessado, né? Nesse momento nós estamos vivendo a saúde pública, você fica um dia inteiro num posto de saúde para poder consultar um filho. É, você se você quiser, as mulheres acabam sofrendo mais violência por estar mais dentro de casa, né? É, é tudo muito junto. Embora eu, por não ser casada, aparentemente tenha uma vida mais fácil, mas eu também fico sabendo das coisas. Toda hora, por mais que eu não consiga convencer essa sociedade inteira, essa comunidade inteira, e eu também nem tenho a pretensão, nós somos mais de 40 mil habitantes, no mínimo tem 20 mil mulheres, né? E também tem as questões dos homens também. Eu, a gente sofre. É bem complicado você levantar todo dia, e isso é igual. Dificuldade para tomar ônibus, dificuldade para arranjar um trabalho, dificuldades financeiras, conta de luz atrasada, conta de água atrasada. E você também não pode mais não pode trabalhar, e eu também nem quero, porque eu quero mesmo que a gente tenha uma vacina, que a gente se cuide e que as pessoas não tenham que morrer disso, nem 30 nem 160 mil pessoas, né? Essa é a nossa luta. Então, esse é o comum que existe entre nós, é essa vida difícil, sem, di- com os direitos muito precários mesmo. Mesmo quem teve direito a receber aí as, a renda emergencial, com dificuldade para receber, dificuldade para chegar, dificuldade para usar o aplicativo, essas questões todas, né? Espero que eu tenha te respondido, Stephanie. Abadia, terminamos agora o primeiro bloco de perguntas, que são essas perguntas relacionadas mais especificamente à sua trajetória individual, ainda sem entrarmos na sua relação com a cidade estrutural e na sua atividade específica à frente da biblioteca comunitária. Mas nós todos já estamos aqui fascinados pela sua história, pelo seu universo e muito sensibilizados também com as suas lutas e com as suas causas. Mas agora entramos então no segundo bloco, onde queremos saber sobre a sua relação com a cidade estrutural e também como que surge a biblioteca comunitária. A primeira pergunta é a seguinte: em que momento e como a sua trajetória se cruza com a estrutural? Na verdade, quem veio primeiro para estrutural, foi minha irmã. Ela, quando eles começaram o movimento de moradia, os catadores já existiam ao redor do lixão e um grupo partidário começou um movimento pró-moradia, que estava naquela grande demanda em Brasília por ocupações. E daí, não sei se vem ao caso citar nome de ninguém, mas uma pessoa, um deputado aí, que era favorável às ocupações, criou um movimento chamado Movimento Pro Moradia. Foi em 94, eles vieram da Ceilândia e acamparam na cidade do automóvel, que o Roriz já tinha vendido os lotes lá, mas só tinha o cerrado, ninguém tinha construído nada. Acamparam lá e a política de moradia dizia assim: não pode mulher solteira sem filhos. Minha irmã era solteira e tinha uma filha. Ela veio. Só que o momento era muito difícil, tinha enfrentamentos, tinha tudo, e é assim que eu venho parar na estrutural, em apoio à minha família. Veio minha irmã e veio um irmão também, porque aqui quem conseguiu fixar foram núcleos familiares. Teve que vir mais gente da família para um dar apoio ao outro. Quando um saía, o outro ficava guardando, porque se você saísse, quando você voltasse, você não tinha mais nada na sua casa, não tinha fogão, não tinha nada, porque
o outro cara vinha, pegava e levava para ele, como se, acho bem natural aquele negócio, sabe? Então era um momento bem complicado. Eu era costureira, alugava uma casa na Asa Sul de fundo, uma garagem, e minha casa ficou meio como um suporte, assim, se a pessoa saísse de noite e não pudesse voltar, porque era perigoso, dormia lá. Aí tinha que ficar alguém aqui, porque senão quando voltasse no outro dia não tinha mais nada, né? Aí eu acabava vindo e fui envolvendo nisso e ciente da lei que existia lá, que dizia que mulher solteira não podia ter lote nos programas de moradia do GDF. Mas quando foi em 98, eu vim definitivamente para este lugar onde é a biblioteca comunitária. Aí eu parei de costurar, porque também estava com alguns problemas já na costura, com poucas clientes, e também quando eu vinha muito para cá, acabava perdendo cliente, né? Aí resolvi vir. Entreguei a casa de aluguel e vim para cá em 98, e neste ano mesmo nós começamos a reciclar na frente do lote onde eu moro. E aí a gente era um buraco imenso onde tirou areia para a construção de Brasília, uma areia chamada saibro, que não é tirado nos córregos, sabe? Uma areia mais vermelhinha assim. Esse buraco ficaram 4 anos seguidos, dioturnamente jogando caminhão de entulho. Mas aí todo mundo que estava fazendo reforma, todo mundo que estava fazendo derrubava alguma coisa, vinha e jogava aqui. E foi assim que nós começamos na reciclagem, porque era bem em frente, a gente estava passando necessidade, a gente viu a possibilidade e começamos a trabalhar com isso. E também é assim, de alguma maneira, mais na frente, que vocês vão saber que vai nascer a biblioteca. E essa é a nossa trajetória de como eu cheguei na Estrutural, sendo que eu não fui a primeira da família a chegar aqui. Abadia, e sobre a biblioteca comunitária? Esse projeto é importante e inspirador. Conta pra gente como ele surgiu, quais são os desafios, como está agora e quais são as perspectivas. Eu digo sempre, Stephanie, que a biblioteca ela surge por ausência do Estado, de alguma maneira, né? Porque a gente tinha mais ou menos 4.000 crianças em idade escolar, crianças, não era adolescente de ensino médio, a criança de primeira a quarta, terceiro a quarto ano. E esses meninos saíam da Estrutural para estudar no Guará ou no Cruzeiro, por aqui por perto, assim, de ônibus. O Estado pagava altíssimas tributos para os motoristas, tinha contratos caríssimos com as empresas para transportar as crianças. As crianças iam para as escolas longe, saía da escola, enfiava no ônibus, voltava, não tinha como estudar, não tinha caderno. Era um pouco parecido com o meu problema de criança. Você entende? Uma criança morando em Brasília e não ter acesso aos livros. Parece estranho isso, né? Mas era o que acontecia. Quando nós começamos na reciclagem, um dia, uma van do Ministério das Comunicações veio jogar algumas coisas aqui no buraco onde eu falei para vocês. Veio a van cheia de livros e de coisas legais, e nós fomos reciclar essa van. E nós começamos a pegar livros. Aí eu lembro que esse dia veio uma coleçãozinha de 4 livros dos pensadores. Olha, aquilo para mim era uma relíquia. Aí nós pegamos aqueles livros e a gente foi. E tinha também alguns livros didáticos que dava para os meninos recortar, e tinha revista, e tinha essas coisas. E nós fomos pensando que aquilo podia atender as crianças mais próximas, as mães, aquelas famílias que estavam ali por perto, né? E é assim que surge a biblioteca comunitária. Precariamente, primeiro à beira da pista, debaixo de uma árvore, depois nós trouxemos ela para o barraco onde é minha casa. Ela ficou funcionando no barraco por muito tempo, sofrendo implicações, porque a gente reciclava, era um lugar perigoso. E aí nós não tínhamos condições nenhuma de construir, melhorava o barraco, mesmo assim tinha reclamações, porque o lote era também um espaço onde a gente usava para trabalhar, né? E quando foi em 2010, aí a biblioteca teve muita finalidade até 2005, de 98 a 2005, porque não existia mais nada possível aqui.
Quando foi 2005, nós tivemos um problema. O Conselho Tutelar falou, vocês não podem atender criança aqui, não pode. É perigoso e não sei o quê. Foi o primeiro Conselho Tutelar que a gente teve na estrutural que foi indicação, não era votado. Agora, veja, toda a estrutural era um campo de reciclagem e de barraco e de tudo, mas o ensino era proibido, as possibilidades, né? Aí, a biblioteca meio que não podia, eles não podiam ver criança aqui. Aí os meninos, quando queriam um livro, eu pegava os livros e entregava na casa deles, ou minha irmã, ou a mãe vinha e pegava, e foi ficando desse jeito. E aí você vai perdendo um pouco o prazer, porque a criança não pode vir e pegar, os livros ficam encaixotados, né? Aí eu pensei, meu Deus, eu preciso construir essa biblioteca. Aí eu comecei a trabalhar, e não via possibilidade. A gente reciclava areia, reciclava tudo e falava, vamos fazer o que der. Aí não tinha dinheiro para comprar cimento, para pagar o pedreiro. Aí eu arrumei um trabalho em um projeto e construí a parte de baixo da biblioteca. Construí uma estrutura bem legal. Falei assim, já que eu vou fazer uma coisa bem legal, né? A gente fez aquela estrutura, e lembrando que quando a estrutura é particular, mesmo que tenha finalidade pública, não pode entrar dinheiro público, não tem dinheiro público na minha casa, embora as pessoas, às vezes, os moradores daqui pensem que tem, porque não pode botar dinheiro público em imóvel particular, quem é advogado sabe, né? E quando ela ficou pronta, nós aprovamos um projeto de melhoria para a biblioteca. Quando nós aprovamos o projeto de melhoria para a biblioteca, ao invés de melhorar, atrasou mais, porque daí a gente ficou esperando o dinheiro chegar, aí o dinheiro demorou mais de ano para chegar. Quando o dinheiro chegou, a gente já tinha feito algumas coisas, nós fomos pedir para mudar, e foi mais 2 anos, e nesse momento, o que era para ser um grande sucesso da biblioteca, que era esse projeto que nós aprovamos, acabou atrasando um pouco a biblioteca. Mas a gente tem fé e confiança que a finalidade para que ela existe e foi desenvolvida vai acontecer, nem que seja culturalmente mesmo. Como é ser uma ativista em uma cidade como a Estrutural, que é tão cheia de bandeiras e tão emblemática? Isadora, quando eu vi essa pergunta, eu lembrei de uma amiga minha que ela fala assim, a gente fica parecendo mangueira furada. Na verdade, você tem que fazer de tudo um pouco, mas você também precisa de escolher alguma coisa, porque senão você fica desse jeito mesmo, parecendo uma mangueira furada, né? Você vai fazendo o que vai sendo mais urgente. As bandeiras era ora por fixação, você luta por fixação, ora por saneamento, você luta por saneamento. Ou depois vem o saneamento, são as políticas públicas, aí vem as escolas, aí vem o direito à educação, o transporte. E você vai nesse meio, a gente vai resolvendo o que aparece para resolver, e até parece que o que ela fala, né? Tem mesmo sentido, mangueira furada, mas desculpa. Nesse momento, mesmo, a bandeira é por direito à educação. Desculpa, minha garganta se perdeu um pouco aqui. Não só educação, mas educação de qualidade, né? Que as escolas tenham... Por exemplo, a escola agora foi militarizada. Para nós isso é muito ruim, porque os meninos... A escola que já é fraca, já é pública, não tem... Não é uma escola onde os meninos ensinam muito os meninos a pensar, os adolescentes, uma concepção muito bancária da educação, ela ainda fica militarizada, que fica mais difícil ainda. E os pais gostaram, e as diretoras gostaram, porque de alguma maneira trouxe uma segurança, né, que eles tanto pedem. Então, não é fácil ser ativista, e as bandeiras são muitas e elas não acabam. Você sempre está aparecendo uma questão, mas o que nesse momento eu estou mais apegada, há muitos anos eu já venho com isso, na luta contra o machismo, né? Porque eu sou feminista e eu acho que o feminismo é o caminho. Eu acho que um lema que nós temos que se você
que a gente não sabe até hoje se é mudar o mundo para mudar a vida das mulheres ou mudar a vida das mulheres para mudar o mundo. O que a gente sabe é que quanto mais as mulheres forem envolvendo, mais provavelmente nós teremos um mundo melhor, porque a sensibilidade, porque os direitos vão também sendo reconhecidos, né? E também tem uma outra questão agora, frente à pandemia, que é a questão de geração de renda. Tem muito desemprego, é, as pessoas, no primeiro momento, veio muitas, é, as pessoas traziam cestas básicas, ajudava, mas ainda assim tem uma problemática. Ficou tudo muito caro, né? Você tem que acabar comprando alguma coisa. Aí o Movimento de Educação e Cultura aprovou um projeto para dar máscara, para dar sabão, então para emprestar pequenos empréstimos. Nós temos um projeto que chama Bancos Comunitários, a gente faz pequenos empréstimos para ajudar com alguma coisa. Nós estamos nessa luta, mas sim, é difícil ser um ativista nesse local. E também porque tem as disputas políticas, elas são muitas. A gente mal está resolvendo um probleminha, tem cooptação, quando você consegue convencer uma pessoa que é legal, que pode vir para a luta com a gente, aí vem um político, já começam as eleições, vem um político, vem uma pessoa, oferece um dinheirinho, oferece um emprego, ninguém pode impedir, porque no desemprego, quando aparece uma oportunidade de trabalhar, você vai fazer quase que qualquer trabalho, né, para ganhar dinheiro. E esse é o momento que nós estamos vivendo na estrutural. Acho que não sei se eu respondi você toda também, hein? Isadora, na sua resposta, compliquei minha garganta, né? Mas eu acho que era isso. Não é fácil mesmo ser ativista. Nós temos uma outra coisa, um outro ativismo que tem a ver com a educação. Nesse momento que a gente está querendo é o polo, né? Que é a extensão fixa mesmo aqui, e que a gente tem um polo com muito potencial aqui na estrutural. E oxalá tudo dê certo. Abadia, nas respostas anteriores você já traz um pouco do que essa pergunta contempla, mas aqui a gente quer saber qual é o maior, qual foi o maior, qual é o maior desafio que você enfrentou e enfrenta durante a sua atuação na estrutural. Sim, eu acho que, eu tenho certeza que o maior desafio é nas questões do feminismo mesmo. Porque nós temos um núcleo aqui há muitos anos, um pequeno núcleo onde as mulheres que sofrem violência doméstica, qualquer questão que queira discutir, queira debater, queira conhecer suas condições, pode aproximar. E quanto mais a gente vive um momento difícil e as mulheres estão em violência, mais o núcleo ele se perde. É como se as pessoas isolassem no seu próprio mundo, né? Então eu sonho muito que esse machismo enraizado na vida das mulheres, na vida das pessoas e dos homens também, né? Porque que se a gente conseguisse convencer os homens do machismo, nós resolveríamos 50% do problema, né? Que a gente só fica convencendo as mulheres que o machismo existe, nós também podíamos tentar convencer os homens e poderia ser um bom caminho, né? Essa é mesmo com certeza, a minha maior a bandeira que eu tenho muito investido e que eu acho que nós temos necessidade de fazer. Aqui tem muita violência doméstica, a estrutural já foi reconhecida como uma cidade com maior índice de violência doméstica. Nós já tivemos 2 índices grandes aqui. Um foi a cidade com maior índice de analfabetismo, quando nós começamos na alfabetização lá do método Paulo Freire. E depois ela já foi alto índice de violência contra as mulheres. E também tem alto índice de todo tipo de violência da polícia contra os adolescentes, né? É difícil você botar mais essa carga na vida das mulheres, mas a gente acha que se a gente se organizar, se a gente conseguir fazer as mulheres entenderem seu papel político, social, político que eu falo, de ter conhecimento dos seus direitos, direito de ser mulher, direito de ir e vir,
até essa violência pode diminuir, porque ela vai saber mais dialogar com seus filhos, ela vai ter mais capacidade de enfrentamento, né? Olha, teve um dia desse aqui que a mãe infernizou tanto a própria mãe, a menina, que ela pulou de cima da passarela. Você deve ter ficado sabendo disso. Quebrou todas as pernas lá e não morreu. Olha para você ver, porque ela não aguentava mais ficar dentro de casa. Então, quando você vai falar de machismo, e você está falando um pouco disso, das meninas que engravidam muito jovem, e são muitas, que os pais expulsam de casa, que não tem para onde ir, que fica psicologicamente destruído, aí você vai para a saúde pública, você não consegue esse atendimento. Então, essa é uma bandeira muito, muito rara e muito cara para minha luta, que eu tenho entendimento que pode mudar a vida das cidades, dos locais, se nós, mulheres, nos organizássemos e fizéssemos esse grande trabalho. É difícil, porque você também não pode botar mais um cargo, mais uma culpa na nossa vida, mas a gente tem entendimento que esse pode ser o caminho. É uma bandeira igualitária mesmo, direitos iguais. Às vezes a mulher é catadora, ela trabalha o dia inteiro, quando ela chega, ela ainda vai ter que cuidar. Não, vamos ver se o marido que também é catador ajuda, vamos ver isso. Mas as próprias mulheres têm muito medo desse debate e é por isso que não é fácil. E por isso que é uma bandeira também muito cara para nós. Então, Abadia, a gente quer saber o que é a estrutural para você. O que particulariza essa comunidade? Como ela é diferente, como é semelhante às outras periferias de Brasília e do Brasil? Foi bem aqui que eu fiz a confusão, né? Então, a estrutural é um território fértil, é muito ignorada por ser de baixa renda, por ser de catadores, porque, como já diria o Vic Muniz, lixo e lixeiro para a sociedade de classe é igual, né? Então a gente tem esse entendimento. É uma cidade que gera muita renda. Já foi comprovado que aqui pode girar por mês até 40 milhões de reais em outras épocas, onde a gente tinha salários, né? E é um povo batalhador e é consciente do direito de viver bem, eu acho que é isso, né? Porque por isso nós lutamos para estar morando num lugar muito bom como é estrutural, porque é um lugar muito, muito bom, né? Tanto é que para o plano piloto a estrutural é uma ofensa, porque aqui seria o lugar onde teria que ser a expansão da classe média, e de alguma maneira a classe média está entrando, porque tem muita especulação imobiliária, né? Aqui tem muitos grupos organizados, e isso é bom, mas também pode dificultar, porque você também, um vai inviabilizando o outro por inveja, por disputas políticas, né? Tem muita cooptação também, porque sempre quando aparece uma pessoa boa para falar, com características assim, não falta uma pessoa, alguém querendo cooptar, né? Eu acho que uma diferença é a especulação imobiliária por causa dessa proximidade com o centro do poder, com o plano piloto. Então, é assim, ó, quando eu estava construindo aqui na minha casa, eu trabalhava no Paranoá, saía de manhã. Um dia de sábado eu estava aqui, passou um cara no maior carrão, estacionou e falou assim: você está querendo vender? Você não precisa botar placa, todo mundo fica querendo, diariamente entra carro aí, fica procurando placa de venda, e fica, a hora que você achar um lote bem bacana, bate e pergunta se o morador não quer vender. É duro as questões, mas a gente vai levando, né? É, tem violência, a gente sabe disso, muita violência policial, inclusive, né? Por, claro que é porque o que a torna parecido com as outras cidades é isso, é cidade de baixa renda, onde resultado de um êxodo, onde tem maioria negros, né? Onde a polícia vem com violência policial, é óbvio, nós já sabemos disso. Os caras, quando entram aqui, entram de armas em punho. A gente, às vezes, vê passar viatura, 10 viaturas com aquelas armonas para fora da viatura, assim, já preparada,
a gente morre de medo que um erro ali pode soltar uma rajada de tiro. Eu acho que essa é a semelhança que a gente tem com as periferias. A particularidade, eu acho que é a organização, né? Esse monte de grupos e são muitos mesmo, de direita, que também isso não vem ao caso, né? Pessoas que acreditam em A, pessoas que acreditam em B, pessoas que querem só mudar o lugar onde mora, pessoas que querem lutar por todo mundo. É uma cidade bem viva. E também eu acho que ela é uma cidade dormitório. Eu tenho visto assim, como é que você sabe qual é a diferença? Você vê um prédio sendo erguido e terminado com 6 meses. Eu demorei 5 anos, 6 anos, porque uma pessoa com muito dinheiro comprou e está construindo. Aí constrói vários kitnets, aí aluga. Então ela vira uma cidade dormitório. Isso meio também que inviabiliza um pouco a luta, né? Porque muitas pessoas que não tá aqui para isso, só tá para vir dormir mesmo. E ter um lugar mais próximo para morar, né? E às vezes tem algumas avenidas que é mais tranquila, porque está perto da polícia, essas questões todas. Uma das coisas que eu mais observo é que, assim, quando a cidade foi ficando mais próspera, esses grandes prédios foram sendo erguidos, a segurança foi melhorada. Nós tem avenidas aqui que as pessoas moram tranquilamente, os ônibus passam na rua, até mesmo onde passam os ônibus, o itinerário dos ônibus, tudo isso daí é meio que preparado para evidenciar isso, né? Eu também vejo que a diferença também de renda, né? Embora muitas pessoas ricas estejam comprando lotes aqui, você ver o plano piloto você tem renda de 10 salários mínimos aqui, um salário mínimo, menos de um salário mínimo, embora os catadores tirem até muito, mas não é comprovado, né? Que não tem carteira assinada, os autônomos não determina a riqueza, não consegue determinar a riqueza. Eu vejo que o transporte também melhora quando a cidade vai ter essa estrutura, né? E ou ela também, além de evidenciar, ela também pode provar que a cidade também está mudando um pouco, né? Que ela está deixando de ser aquele lugar. Em 2010, tinha uma pesquisa que dizia assim, ó, 2014, até 2014, só 10% dos fundadores da estrutural estaria morando aqui. Ia vender, ia embora, por todos aqueles motivos que nós já conversamos aí. E por causa da especulação imobiliária, por causa da desigualdade, por causa do cansaço, que as pessoas vão cansando, né? E também por causa disso, a cidade vai ficando mais rica, quem não dá conta de fazer a casa, ela não consegue esperar, ela fica intimidada, ela acaba indo embora também, e isso evidencia, mas também ela dá a oportunidade daquela cidade ir deixando de ser o seu propósito, né? Ela não foi o propósito para resolver o problema de moradia das pessoas de baixa renda, não é? E ela acaba deixando isso. Eu acho até que o Estado teria que fazer um estudo a respeito disso, porque assim, ó, eles precisam que os moradores, que as pessoas de baixa renda façam esse grande enfrentamento de ocupação irregular. Por isso esse monte de ocupação irregular aí, para forçar o Estado a construir as políticas públicas, a resolver, a dizer que aquele espaço é um espaço onde você pode fixar fixar uma cidade. Aí depois esse mesmo povo, ele vai para outro lugar, como se fosse um boi, nossa, uma coisa bem complicada. A gente queria tanto que nosso trabalho fizesse com que as pessoas
pensasse assim, não, esse aqui é meu lugar de luta, é aqui que eu quero morar, e que esse problema fosse resolvido, né? Que não precisasse de continuar a expansão da Santa Luzia, expansão disso, expansão daquilo. Não, eu tenho meu lote aqui, é um direito eu ter meu lote, o lote próximo é para outra pessoa que vai ter seu direito também. Não, muitas vezes vem gente, vem laranja, pessoa pobre também usa laranja, sabe? Tem muitos lotes aqui que o dono não mora mais aqui, mas na Santa Luzia, mas tem uma pessoa morando aí para segurar o lote, o que é muito ruim, né? E isso também faz com que o Estado ele não respeite essas comunidades de luta. Ele é meio que ele já tem isso na cabeça e acha que todo mundo é igual, né? Isso só vai evidenciando mesmo o distanciamento entre a classe rica e desenvolvida, a classe pobre e que vive, né? E que aparentemente nem pensa. Abadia, as suas respostas sobre o contexto social, político, econômico, histórico da estrutural é uma verdadeira aula para todos nós, acredito que também para os ouvintes. Mas agora vamos passar para um outro departamento aqui de perguntas, onde nós vamos tratar da cultura, da educação e das perspectivas também para o nosso projeto, para o Habeas Liber. E a primeira pergunta é o seguinte: qual é o papel da cultura, das atividades e expressões culturais no cotidiano da cidade? A gente vem entendendo que a cultura, ela é esse eixo que faz a sociedade se organizar, que a gente entende que quando esses adolescentes, essas meninas, eles vão para o mundo das drogas, gravidez na adolescência, é meio por falta dessas oportunidades culturais mesmo, essa questão intrínseca, né, entre a vida da pessoa e o direito de viver, de ter lugares para se divertir, e a diversão, e as expressões, o lugar de se expressar, né? Ter um lugar para tirar belas fotos, um lugar para dançar, um lugar para expressar. E isso é realmente a coisa que mais falta nas periferias, aos espaços de expressão cultural. Se você tivesse uns galpões aí, onde os adolescentes com autonomia pudessem se expressar, pudesse dançar hip hop, pudesse fazer soltar suas pipas, que aqui tem muitas pipas, e os meninos às vezes usam as pipas para cometer crime, porque eles pegam aquelas pipas e vão subindo nos muros, assim, sabe? E descobrem que aquela casa está vazia. Por quê? Deveria ter um lugar onde as crianças, onde não tivesse muito fio, onde os adolescentes pudessem brincar, e a gente pudesse se organizar, tal dia brinca tal quadra, tal, né? A parte cultural, ela é essencial para mudar a vida de uma comunidade. Agora, notem que nenhuma ocupação o Estado não quer que a gente tenha isso, né? Nós tínhamos na estrutural um galpão, que era o galpão onde a gente se manifestava, onde a gente juntava as pessoas para se organizar, para ir e falar com o governo, para ir ajudar os catadores nas lutas, para ir organizar a luta das mulheres. E esse galpão também, onde na festa junina fazia festa junina, na festa do milho fazia festa do milho. Exatamente essa área que a gente reivindicava para a parte cultural, porque a gente tem entendimento que a cultura é necessário na vida das pessoas. A gente já tem essa dificuldade de ter pessoas de todos os lugares do Brasil. É uma Brasília multicultural, ou como diz uma conhecida minha, uma colcha de retalho que é Brasília, né? Então a gente já não tem uma cultura nossa mesmo assim. Se você não tiver um lugar onde se reunir para demonstrar a sua para o outro e se organizar, ou se nós não conseguirmos construir uma cultura própria para Brasília, para nossas comunidades, a violência no Distrito Federal e em Brasília e nas periferias, na estrutural, ela só tende a aumentar,
porque cultura é nossa alma, é a terra onde nós pisamos, é é nossa, nossa libertação também, né? Expressar, poder falar. Olha a cultura do hip hop, quando os meninos falam aí o que que eles querem, né? E o Estado, ele tem tanto essa compreensão que ele não colabora para que a gente tenha, porque o Estado não quer sociedade organizada. E a gente não tem nada se não brigar por ela. Olha, é tão grave que um dia uns meninos queriam fazer uma disputa de rinha. E eles falaram, Badia, deixa a gente fazer ali no banco comunitário. E deixou para a última hora, para a última hora. Eu não fui, e aí eu não organizei. Fui pedir autorização para a polícia, essas coisas todas. Eu pensei, os meninos vai trazer umas 10 pessoas. Aqueles meninos juntaram 700 pessoas no galpão de um dia para o outro. Ao invés do administrador vir e falar, olha que bom que vocês são muitos, ele veio e oprimiu os meninos com a polícia, fez os meninos desligar o som, brigou comigo, foi uma maior confusão. Porque o Estado não sabe aproveitar esse momento de expressão dos meninos, não sabe aproveitar. Eles podiam ter, nesse momento, juntado todo esse grupo a favor deles. E era o governo do Hollenberg, que é jovial, que é um governo de jovens, né? Eles não souberam aproveitar isso, porque não sabem valorizar a cultura. Não, aliás, eles sabem tanto valorizar a cultura que eles têm medo da gente apropriar demais desse direito à cultura e tomar e ser muito independente, né? E como você avalia o acesso à educação na estrutural? Ainda acho que é muito precário a educação. Embora a gente ainda já tenha 5 escolas, 3 infantis e 2 de ensino médio, a gente ainda tem muita criança que precisa sair da cidade para estudar, tem, tem adolescentes que ainda não, também que não conseguem ser contemplados nas escolas porque são poucas, o EJA também não contempla. O único ponto forte é porque as escolas são mais perto, assim, né? Estudar perto e não ter que pegar transporte, eu acho que é uma coisa importante para as crianças. Mas é isso. A gente vai tentando melhorar a nossa cidade, né? E a educação é o que mais vai contribuir para que isso aconteça. Eu acredito muito que a gente vai ter um grande desenvolvimento nesse local. Uma das questões é por causa da proximidade com o plano piloto, com a classe média. O Habeas Liber incentiva a leitura e a troca cultural por meio de livros que são arrecadados para doação e também disponibilizamos à comunidade acadêmica da UNB. Como você vê as possibilidades para a disseminação da cultura de leitura a partir de propostas como essa do Habeas Liber? Nossa, eu achei maravilhosa essa iniciativa. Ela torna o livro essencial, colabora com a circulação dos livros, essencial não, acessível, colabora com a circulação dos livros, dá acesso às pessoas mais pobres. Acho que é um projeto futurista mesmo, com possibilidades de expansão, e porque os livros são tão caros para as pessoas. Olha, a gente não. Se você quiser hoje comprar um livro com salário mínimo, você não dá conta de comprar. Então, iniciativa como essas, e eu sei que Brasília tem vários, né? Tem a Mala do Livro, tem os livros no açougue, agora tem vocês. E eu acho que que precisa ser mais divulgada. Precisa de estar mais nas redes sociais e as pessoas precisam ter mais acesso, embora eu sei que aí é mais para os meninos da universidade, as pessoas que estudam aí, mas dar a possibilidade desse projeto ser expandido. Eu parabenizo o trabalho de vocês, é maravilhoso.
Chegamos à parte final dessa entrevista maravilhosa e eu quero agradecer imensamente aos nossos ouvintes, aos extensionistas que colaboram com o Polo, cheios de amor e compromisso. Agradeço a nossa convidada, a Abadia, por essa aula, esse momento de inspiração. Pessoas como você, Abadia, nos instigam a ser cada vez melhores e sempre lutar por pessoas, por causas, por direitos. Compartilhar a sua história de vida e ouvir de você como é a estrutural, como ela pode se enriquecer ainda mais, apesar de todos os entraves, com certeza nos move e nos inspira a continuar esse trabalho. Muito, muito obrigada. Eu que agradeço vocês pelo convite, muito honrada de estar aqui conversando um pouco. Peço desculpa por ter truncado as perguntas, por ter falado muito, às vezes, e gaguejado. Mas, de novo, eu estendo, terminada a pandemia, que a gente possa fazer essa conversa, estarmos mais próximos, já que vocês estão na extensão. Agradeço ao Marcos Vinícius, a Isadora, a você, Stephanie, a todos vocês por ter me ouvido e as pessoas que estão nos ouvindo, e dizer que a Estrutural tem muita honra de ter a Universidade de Brasília como parceira, e a Biblioteca Comunitária Idem também tem essa honra, e dizer que se eu puder colaborar de alguma maneira com o projeto, porque eu sei que vocês também recebem doações, que a gente possa conseguir fazer essa parceria. A gratidão por tudo. Muito, muito obrigada mesmo.